Olá pessoal, eu sou a Luciana Dol Ponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma fralda, porém ela não é pintada na barra, ela é pintada no meio da fralda. A cliente pediu, né, para que eu pintasse o risco, né, fizesse o risco, o trabalho no meio da fralda. Então eu comprei essa fralda que ela é melhor, ela é mais fechadinha, ó, tá? Ela não é a trama igual aquela fralda que a gente pinta, que tem a barra, né, para pintar. Aquela eu acho ela mais fininha, no caso, para pintar assim, ó. A pintura eu acho que não fica tão boa, né? Essa fralda aqui, a trama dela ela é mais fechadinha, ó, então é bem melhor para pintar quando não é assim na barra, né? Quando é direto na fralda, certo? Então, aqui, como eu já falei para vocês nos outros vídeos, a minha amiga, minha cliente, né, ela não sabe do sexo do bebê, então eu tô pintando temas assim que sejam, que dê para os dois sexos, né? Tema unissex. Aí eu particularmente, eu amo o Pooh, né? A turminha Pooh, os ursinhos Pooh. Nossa, eu acho muito engraçadinho. E eu lembro que quando a minha filha era pequena, a gente sempre assistia filminhos, né? Da turminha do ursinho Pooh. E então é um tema que eu gosto de pintar bastante, é um tema que eu gosto muito de pintar, que é a turminha do ursinho Pooh. Aqui tá o leitãozinho e o Pooh, né? Então vamos lá. Estou correndo contra o tempo porque a minha cliente precisa dessas fraldas rápido, porque é uma cliente que vem no caso é uma sobrinha dela que vem de Portugal. Então ela quer a fraldinha rápido, né? Porque ela vem agora para a época de Natal e depois ela já volta, né, para Portugal. Então tem que ser rápido. Porque o correio sempre demora um pouco, né? Então eu vou fazer aqui o Pooh com a cor amarelo canário. Essa fraldinha aqui é ótima para pintar, tá? Muito boa. A trama é bem fechadinha, ó, não tem perigo de estar na hora de pintar, né, acabar aqui estragando a fralda. A trama é bem fechada. Eu estou usando o pincel número 8 aqui, tá? Porque é um espaço menor. Aonde eu puder trabalhar com espaço maior, daí eu uso o pincel maior. Muitas pessoas perguntam para mim, né, qual o tamanho do pincel que eu uso, quais os tamanhos, né, que seja para comprar e tal. Daí é assim, pessoal, ó, o tamanho do pincel depende muito do tamanho onde a gente vai pintar. Se é um lugar que você vai pintar que é pequeno, você não pode usar um pincel muito grande, porque senão vai acabar passando do risco, né? Se é um lugar muito grande, se você for trabalhar com um pincel pequeno, você vai demorar muito mais tempo para pintar aquele trabalho, porque o seu pincel ele é pequeno. Então, assim, ó, depende muito do espaço que você vai pintar, né? Então, se você for pintar um trabalho grande, pincel grande. Se você for pintar um trabalho pequeno, daí você vai vendo qual o tamanho do pincel pequeno que você vai usar, né? É a mesma coisa que eu vir aqui querer pintar o olhinho aqui do leitãozinho, ó, com o pincel número 10, olha só, por mais que eu pegue aqui o cantinho do pincel, ó, mas às vezes pode acabar passando aqui do olhinho, né? Ou a mesma coisa que eu pegar aqui um pincel número 4, ó, e querer pintar todo o leitãozinho aqui com o pincel número 4. Eu vou demorar muito mais tempo, porque esse pincel número 4 é para lugares pequenos, ó. Para boquinha, narizinho, olhinho, alguma parte quando a gente quer colocar a sombra só naquele lugarzinho ali, não pegar, que se eu pegar um pincel muito grande para fazer uma sombra, de repente eu vou fazer a sombra muito grande, porque o pincel é grande, vai pegar mais tinta, né? Então, cada pincel
é para um determinado tamanho de pintura que a gente vai fazer, né? Ó, por exemplo, agora, ó, eu estou com o pincel Pituá número 6, tá? Esse é da Tigre. Porque aqui eu já vou poder preencher, né? Ó, porque aqui, se eu viesse com esse pincel Pituá, eu ia acabar manchando aqui o leitãozinho, né? Ia acabar passando aqui do risco e ia pegar no leitãozinho. Aqui, ó, eu não tenho nada que eu possa, de repente, acabar manchando, né? Exceto aqui o fundo ou o chão. Aí tem que ter um certo cuidado aqui. Ou preencher mais aqui pelo centro, ó, e depois vir com um pincel menor, que no caso pode ser o 6, ou 8, ou 10, preenchendo toda essa parte aqui próxima aqui do contorno. Então, tudo depende do tamanho onde a gente vai pintar, tá? O pincel, a referência que a gente pinta, geralmente que a gente usa, é o 454, que já vem podadinho, é o 456, que eu gosto de alguns pincéis podar, aparar, né? Uns falam aparar, outros falam podar. Aparar em casa, né? Para que as cerdas ficam maior. Porque, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar um pincel, ó, esse aqui é o número 12, tá? E esse aqui também é o número 12, ó. Porém, o que que acontece? Ó, esse aqui tá com as cerdas bem maior. Então, esse aqui é ótimo para fazer preenchimento. Esse aqui é a referência 456, que eu poder ir em casa. Esse aqui é a referência, esse aqui até por sinal é da Tigre, referência 815. O que que acontece? Como ele já tá mais gasto, como ele já tá, né, mais pequenininho as cerdas, que seriam o pincel podado, da referência 454, o que que acontece? As pinceladas são mais curtas, eu não consigo fazer umas pinceladas muito grandes com esse pincel, e sim com esse, porque a cerda é maior. Então, tudo isso a gente tem que analisar, né? Ó, aqui eu também estou preenchendo com o pincel Pituá, número 6. Tô fazendo um preenchimento aqui, para depois vir colocando a luz e sombra. Como aqui é um risco maior, então eu já tô preenchendo toda essa parte aqui. Ó, agora eu vou colocar sombra e luz aqui, para depois vir pro rostinho, que daí o rostinho aqui é uma parte grande. Daí, se eu preencher tudo, pode secar e eu não quero que seque, né? Ó, agora eu vou vir com a cor ocre, tá? Pra depois vir com siena. Porque eu não quero que o ursinho fique muito escuro, né? Então, eu vou vir com siena só aonde realmente precisa um tom bem mais escuro. Como é uma pintura infantil, né? Uma pintura de fraldinha. Então, se colocar muito siena, vai ficar muito escuro, né? É uma pintura mais delicada, uma pintura de bebê, né? Não há necessidade de ser muito escuro a pintura. Aqui eu estou usando a cor ocre para depois vir com siena, tá? Aonde tem sombra, eu estou colocando a cor ocre. E depois, na sombra mais escura, mais intensa, eu vou vir com a cor siena.
Eu já fiz aqui o fundo, as cores que eu usei no fundo foi azul bebê e azul caribe para fazer aqui o céu, tá? Que depois ainda vou fazer umas nuvens, tem a borboletinha ali também. Por enquanto eu estou usando aqui, eu usei, né, aqui na graminha a cor erva doce e a cor kiwi, verde kiwi. Ainda vou fazer a graminha, só fiz mesmo aqui o preenchimento da graminha, né? Mas ainda precisa fazer os matinhos agora. Lembrando você que se você mora aqui em Criciúma ou região, eu estou dando aula na loja Espaço Artística, tá? Aqui em Criciúma. Vai ser um prazer ter você lá na oficina, né? Oficina de pintura em tecido. Daí você pode fazer a sua inscrição. Eu sempre deixo o WhatsApp da loja aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Ou você pode estar me chamando também no meu WhatsApp, que é o 48 999 53090, que daí eu dou o número certinho para vocês, ou explico certinho também como funcionam as aulas, né? A oficina. E também tem as aulas online, né? Se você mora longe, né, em outra cidade e gostaria de fazer um curso profissional de pintura em tecido, você pode estar me chamando no WhatsApp, que é o 48 999 53090, que daí eu explico certinho como funcionam as aulas. E agora sim eu vou realçar um pouco aqui a sombra com a cor siena. E quem pensar assim, mas eu não tenho tempo para fazer aula agora, ou eu não queria fazer aula agora, né? Ah, mas eu queria aprender a pintura e tal. Daí também tem as apostilas, tipo para lavabo, que você pode também pintar jogos de toalha de banho. Tem a apostila de Natal, tem a apostila para panos de copa, que você consegue fazer também, inclusive trilhos de mesa, que tem uns riscos bem bonitos para trilho de mesa, tá? Os riscos não são muito grandes dessas apostilas, né? Tem apostilas que têm riscos bem grandes, mas tem uma apostila que o risco não é muito grande, então ele é ótimo para pintar também trilho de mesa, panos de copa também, enfim, o que você desejar, né? Ó, já vou fazer aqui o contorno aqui com o pincel mais largo, ó, porque eu não gosto muito daqueles contorno certinho, né? Todo marcadinho. Às vezes até faço, mas tipo assim, em alguns lugares, só não aquela coisa marcada certinha, né? Então, aqui como a pintura é grande, já dá pra fazer o contorno com o próprio pincel de cabo amarelo. Depois eu até vou fazer uns retoques aqui com o pincel menor, mas só em alguns lugares, né?
Eu acho uma gracinha esses ursinhos aqui, o tema, né? Ursinho Pooh. Gosto muito, acho eles muito engraçadinhos. Como eu falei, quando a minha filha era pequena, a gente assistia os filminhos da Turminha Pooh. Dá até saudade, né? Porque os filhos crescem tão rápido, né? Meu Deus. Por isso que a gente tem que aproveitar bem quando eles são pequenininhos, porque o tempo passa muito rápido. Pronto, o corpinho já tá prontinho. Então, agora eu vou passar aqui pra parte do leitãozinho, porque aqui é o rostinho do Pooh, ó, tá na frente, né? Do leitãozinho. Então, eu posso pintar o leitãozinho primeiro. Porque se eu vir aqui pintando primeiro aqui a parte do rostinho do Pooh, ó, daí eu vou ter que pintar aqui, ó, e pode acabar manchando, né? Então, como eu sempre falo para vocês, às vezes eu não sigo a regra de pintar o que tá por baixo primeiro, porque às vezes o que tá por baixo vai acabar, no caso, colocando a minha mão em cima e acabar manchando o trabalho. Então, nem sempre eu sigo essa regra de que o que tá por baixo a gente pinta primeiro, né? Às vezes eu gosto de vir por sequência, daí isso sim, daí eu tenho a minha sequência, eu gosto de vir do lado esquerdo para o direito, né? Tudo que vem do lado esquerdo eu vou vindo por sequência, para eu não acabar manchando aqui todo o trabalho, né? Então, agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, posso já vir aqui com a cor rosé, em algumas partes aqui de sombra, já vir fazendo aqui a parte da sombra aqui, né? E com o pincel número 6, novamente, eu vou preenchendo aqui o leitãozinho. Quando a gente tá com o pincel Pituá, não há necessidade de chegar muito próximo, né? Das laterais aqui, dos acabamentos, porque senão às vezes a gente acaba manchando, né? Sherlock Francisco já tá aí, ó. Hoje eu tô pintando durante o dia. Mas ele gosta de vir aqui pra minha sala. Mas quando eu tô pintando não dá, né? Porque senão ele pula aqui em cima. E tem várias tintas abertas agora. Ó, aqui essa parte aqui, ó, eu não preciso vir muito próximo aqui, porque senão às vezes acaba manchando outras partes que a gente não quer, né? Então, é mais pro preenchimento aqui dentro mesmo, ó. Se eu ver que eu não vou perder o risco, eu posso preencher todo aqui o leitãozinho aqui, ó. Se eu ver que eu vou perder aqui o olhinho, que eu não vou conseguir ver depois o olhinho, alguma coisa assim, daí ou risca mais forte ou preserva na hora de estar preenchendo aqui, né? Meu rosa bebê tá acabando. Então, ele tá com os gruminhos de tinta aqui. A parte mais importante aqui do trabalho é a parte aqui do rostinho, né? Então, se você vê que vai perder aqui algum risco aqui do rostinho,
Não preenche tudo como eu estou preenchendo aqui, ó, tá? Porque se você preencher tudo aqui, você corre o risco de perder o risco. Corre o risco de perder o risco. Se você marcar bem antes com o lápis, não vai ter esse problema, né? Ó, por exemplo, aqui eu sei que aqui tem um olhinho. Aqui tem um outro olhinho, aqui tem um risquinho, aqui tem a sobrancelha. Que foi, Sherlock? Sher? Sherlock Francisco? Que foi, Sherlock Francisco? O que tu quer? Hein? Tu queres vir aqui aprontar? Fazer artinha aqui também? Quer? É? Quer fazer arte, Sherlock? Ele adora esse quarto. Tem bastante lugar para ele explorar aqui, né? Não pode pintar aqui a orelhinha, né? A orelhinha do Poo. E aqui a barriguinha do leitãozinho é a cor rosé, tá? Quem não tem a cor rosé pode estar usando a cor rosa chá. Também é bem... no caso, o rosé é mais escuro que o rosa chá, né? Como é gostoso de pintar essa fraldinha. Muito boa mesmo. Gostei bastante de trabalhar com esse tecido. Eu não sei dizer para vocês a marca desse tecido, porque eu comprei por metro. Não foi tipo assim a fraldinha pronta que vem a marca certinha da fraldinha e tal, né? Então eu não sei dizer para vocês qual é a marca, mas é muito boa essa fralda. Eu escolhi ela por ser quadradinha, assim, a trama mais fechada, né? E gostei bastante de trabalhar com essa marca. Pena que eu não sei a marca para poder dizer para vocês, né? Mas daí quando vocês forem comprar, procurem tecido de metro, né? E compre assim quadradinha, ó, tudo quadriculadinha. Quando for para fazer pintura assim, que não seja na faixa de pintura, né? Claro.
Aqui tem os dedinhos aqui, ó, que eu não coloquei antes por causa do pincel, que era muito grande, né? Já tô fazendo também aqui o contorno com o pincel, depois eu só venho fazendo alguns lugares, né, com o pincel filete. Colocando sombra para depois, claro, pintar. Aqui é luz, né? Aqui eu só vou colocar aqui o tipo contorno aqui, ó. E agora eu vou pegar um pincel menor para fazer aqui a sombra próximo do rostinho. Mas antes eu vou dar uma suavizada aqui. Esse pincel aqui era de eu pintar a tela. E ele é bem macio também, ele é ótimo para suavizar. Aqui, deixa eu passar aqui também, é que eu tinha esquecido aqui. Agora, eu estou usando o pincel número 4, tá? Essa parte aqui toda é sombra.
E agora eu vou pegar um pouquinho de vermelho profundo para colocar a luz aqui também, porque o vermelho profundo junto com o rosé vai dar um tom de rosa antigo. Quem tem o rosa antigo pode estar usando direto o rosa antigo, tá? Vermelho profundo. Que vai dar um tom de rosa antigo, tá? Um pouquinho de luz aqui em cima. E agora realçar aqui os pontos de luz. Rosa, bebê e branco, tá?
Agora eu vou pegar um pincel maior, né? Só colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Que é um espaço menor. E já vou pegar um pincel maior. Agora, eu volto pro pincel número 8. Cerda maior, ó, cabo amarelo, tá? Aqui é porque era partes menores, né? Deixa eu só preencher agora aqui o narizinho. Vermelho profundo eu usei aqui, tá? Primeiro eu fiz com a cor rosa, com a cor rosé, e depois eu vir com vermelho profundo, tá? E agora, vou vir com a cor sépia. Estou usando aqui o pincel número 2 agora, tá? As mesmas cores que eu usei ali pro narizinho. A rosé e agora o vermelho profundo. Agora eu vou estar usando aqui a cor vermelho profundo. E a cor vermelho tomate.
Aqui nessas partes aqui, ó, eu gosto de hidratar aqui, ó, que daí fica mais fácil pro tecido, pra tinta pegar aqui no tecido, ó. Fica mais fácil para fazer aqui esse contorno mais retinho. Aqui, ó, tá aparecendo um pedacinho da blusa dele. Da camiseta, né? Agora eu vou usar um pouquinho de vinho aqui da Fashion Colors. Só uma gotinha já é o suficiente. Quem não tem pode estar usando a tinta normal, tá? Essa tinta aqui eu tô usando porque eu tenho ela. Então, eu gosto bastante também para fazer aqui os trabalhos com pintura em tecido. Quem não tem, é só usar a tinta normal. Colocando luz aqui com um pouco de amarelo. Amarelo ouro, tá? Que vai dar um tom de laranja, né? Junto com esse vermelho tomate que está embaixo, tá? E agora eu vou preencher o rostinho novamente, né? Com a cor amarelo canário, tá? Eu gosto, pra fazer o ursinho Pooh, eu gosto de usar a cor amarelo canário. Tem pessoas que usam o amarelo ouro, fica bonito também, tá? Mas eu prefiro a cor amarelo canário, eu acho que fica uma cor mais delicada. Mas vai do gosto de cada um, né? Como dizia o meu pai, se todo mundo gostar de uma cor, ou seja, se todo mundo gostar de um tom de amarelo, não existiria as outras cores, né? Meu pai que dizia isso. Todo mundo tem um gosto diferente, né? Meu pai sempre dizia assim: se cada um gostar de uma cor, só de uma cor, ninguém vai querer as outras, né? E não é verdade? Cada um tem um gosto, cada um usa as cores que gosta, né?
Ó, que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, porque aqui agora são várias partes, né? Então, eu só vou preencher aqui mais pelo meio mesmo, e depois eu vou pegar outro pincel. A tinta da gente, quando já vai ficando mais velhinha, ela vai criando uns gruminhos, né? Essa tinta aqui já faz tempinho que eu tenho ela. Ó, esse é o pincel da Condor, tá? Esse, como a cerda é maior, é a referência 456. É o que eu tenho usado aqui, tá? No caso, eu poder ele em casa. Vou botar um pouquinho de vermelho aqui. Mas pode estar usando a referência 454 também, tá? Eu é porque tenho os dois, né? Eu tenho os que eu podo em casa e tenho os que eu compro já podadinho. Eu uso os dois, as duas referências. É que assim, pessoal, na medida que a gente vai pintando, que a gente vai aprendendo a pintar, né? A gente vai escolhendo o nosso próprio material. Tipo assim, ó, tem pessoas que usam só um tipo de pincel, só a referência 454. Outras já usam várias referências, né? Daí cada um vai, tipo assim, vai aprendendo a pintar e vai vendo como é que gosta mais de pintar, né? Qual material que prefere, qual pincel que gosta mais de pintar. Por exemplo, eu gosto de pincéis para contorno, eu gosto do pincel liner, que ele é bem grande ali a cerda dele para pintar, né? Tipo esse aqui, ó, da referência 422 da Condor. Ó, na hora que eu vou fazer o contorno, ele vai bem longe, né, ó. Eu começo aqui e depois vou pegando a tinta e vou, né? Esse pincel é o meu preferido, é o que eu gosto de pintar, fazer os contornos com pincel liner, né? Tem pessoas que já gostam de usar o pincel pequenininho, fazer o contorno com esse pincel pequenininho. Eu não consigo fazer o contorno com esse pincel pequenininho. A minha mão pesa e tem que ficar várias vezes fazendo aqui o contorno, porque como a cerda dele é pequena, ele não vai tão longe, né? Então, eu já não gosto desse pincel para contorno. Eu gosto de usar ele para fazer olhinho, eu gosto de usar ele para fazer alguns detalhes, né? Mas não para fazer contorno. Eu não gosto daquele pincel para contorno. Então, cada um vai tendo seu material, vai sabendo qual material usar, vai se adaptando, vai tendo seu estilo próprio, né? Cada um vai tendo seu próprio estilo. Então, esse negócio de tipo assim, professora, qual pincel? Às vezes eu posso dar uma referência de pincel que você não vai se adaptar, né? Com um tamanho de pincel que não é o que você vai gostar de usar. Então, é muito pessoal, né? Na verdade, cada um vai tendo os materiais que prefere, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a pintar, eu gostava de trabalhar só com o pincel. Quando eu pegava outros pincéis de tamanho diferente, ou quando eu trocava meus pincéis, tipo assim, já tava gasto, que eu tinha que comprar pincéis novos, nossa, como eu sentia a diferença. Como era ruim, né? Porque a gente já estava acostumado, tipo assim, eu estava acostumada com o tamanho de pincel, com o jeitinho daquele pincel, e daí quando tinha que comprar outro pincel, eu achava bem ruim mesmo. Hoje em dia já não tenho mais esse problema, né? Mas quando eu comecei, eu não gostava de trocar de pincel, era bem ruim para trocar de pincel. E também, tipo assim, ó, na época minha professora pediu vários tamanhos de pincel, né? E eu não conseguia trabalhar com todos aqueles pincéis. Eu gostava de trabalhar só com um pincel. Hoje não. Hoje eu vejo, percebo que realmente é importante a gente trabalhar com os tamanhos de pincéis
adequados, né? Porque se você vai pintar um risco grande com um pincel pequeno, você vai demorar muito tempo para pintar aquele trabalho, né? Se você vai pintar um espaço pequeno com um pincel grande, você acaba às vezes colocando, escurecendo demais ou até colocando luz demais, porque o pincel é grande, então vai pegar um espaço maior, né? Mais amplo. Então, a gente vai percebendo a importância do tamanho do pincel. Mas quando a gente está começando, parece que a gente se apega a um tamanho de pincel, se apega a uma referência ali, e parece que a gente quer pintar tudo só com aquele tamanho de pincel e só com aquela marca de pincel, com aquela referência, né? Eu, pelo menos, era assim. Ó, preenche bem aqui, porque como é fraldinha, né? É um tecido bem delicadinho. Às vezes acaba ficando espaço aqui sem tinta. E daí não é legal, né? Porque é um tecido que mesmo sendo mais fechadinho, esse tecido aqui que eu comprei, mas ele ainda é fralda, né? Ele ainda é mais vazadinho, mais... A trama é diferente de um pano de copa, de uma toalha, né? De banho, toalhinha de boca. Acaba sendo diferente aqui a trama do tecido, né? Bom, aqui onde eu vou querer mais luz, eu já vou vir aqui com amarelo bebê. Depois eu vou vendo aqui certinho onde eu quero mais luz, onde eu quero mais sombra aqui nessa parte, né? Primeiro eu vou começar aqui com a cor ocre. E depois que eu vou vir com a cor siena para não ficar muito escuro. Ó, aqui embaixo da blusa, da mãozinha aqui, ó, da patinha aqui, ó. Tem que escurecer também, tá? Já vou até colocar um pouco de sépia aqui. Aqui embaixo. Depois eu vou colocar um pouquinho de sépia também. Agora eu tô colocando siena, né? Depois eu vou colocar um pouquinho de sépia.
Com pincel sujo de siena, eu já tô fazendo aqui escurecendo alguns pontos, porque o siena junto com esse amarelinho aqui, ele já vai dar um tom de ocre e ouro, né? Sobrancelha aqui do leitãozinho. Agora eu mudei de pincel, tá? Eu peguei 422 da Condor, porque ele é mais fininho, né? E mais longo para eu fazer aqui os detalhes, né? Aqui eu vou fazer um contorninho, aí depois eu vou tirar esse contorno com o pincel, tá? Pra não ficar assim muito marcado. Bom, agora eu venho com o pincel, suavizando esse contorno. Aqui na boquinha até que não precisa, mas aqui sim, ó.
Pincel número 2 da Condor Cabo Vermelho, tá? Referência 421. Pode ser o de cabo amarelo também, tá? E eu gosto mais desse de cabo vermelho para fazer os retoques, né? Porque como ele é mais fininho, fica melhor para fazer os retoques com ele. Mas caso você não tenha, pode estar usando de cabo amarelo. Aqui abaixo da boquinha, ó, pode dar uma escurecidinha com o CEP. Igual como a gente fez aqui, ó. E aqui também já preenchi aqui o narizinho né? Às vezes eu me engano e falo puff. Sujeirinha de CEP aqui para dar mais profundidade. Só sujeirinha de sépia, tá?
Não é para colocar muito sépia, é só sujeirinha de sépia. É essa sujeirinha de sépia que dá a profundidade aqui, né? Quando vê que tem muito, tira o excesso. Aqui, ó, a blusinha tá por baixo do rostinho do Pooh. Agora eu tô preenchendo aqui porque eu tinha diminuído um pouquinho aqui, né? Ficou um pouquinho menor do que o risco. Então, daí tem que vir colocando o fundo aqui, né? Aqui a sobrancelha do Pooh é mais grossa, ele é maior do que o... leitãozinho. Aqui eu coloquei um pouquinho de sépia com um pouquinho de vermelho profundo.
Aqui tem que esperar dar uma secadinha, ó, que ainda tá úmido aqui a cor sépia. Então, agora é só fazer aqui o acabamento. Pontinho branquinho aqui no olhinho, né? É assim, pessoal, ó. A graminha, aqui, ó, eu ensinei a pintar no vídeo que tem aqui no canal de patinhos, tá? Eu ensinei a fazer aqui a graminha. Daí eu não vou fazer nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E daí fica tanto difícil no caso, editar ele e depois colocar aqui no YouTube, né? Como também a maioria das pessoas não assistem vídeos muito grandes, né? Então, daí só vai ficar um vídeo bem grande e às vezes as pessoas não vão nem assistir. Então, assim, ó, daí tem vídeo aqui no canal, tá? O vídeo de patinhos, daí tem ensinando a fazer aqui a graminha, tá? Depois eu vou ver se eu vou fazer alguma nuvenzinha aqui, tem ali também a borboletinha para eu pintar, mas são tudo coisas que... o principal, na verdade, eu expliquei para vocês, né? Que é aqui o ursinho Pooh e ali o leitãozinho. E agora só falta aqui os acabamentos. Daí, para que o vídeo não fique muito grande, eu vou fazer esses detalhes e depois eu posto a foto mostrando para vocês como é que ficou, tá? Daí aqui a graminha, como eu falei, tem o vídeo ali aqui no canal ensinando a fazer aqui a graminha, tá? No vídeo dos patinhos eu explico bem certinho como faz aqui a graminha, certo? Daí eu vou fazer aqui a graminha, ver alguns de retoques que tem que fazer e depois eu trago aqui para vocês para ver como é que ficou, certo? Bom, pessoal, então o trabalho ficou dessa maneira, tá? Espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje. O risco eu vou deixar também lá na minha página Traços Singulares Luciana Dal Ponte, tá? É um risco que eu peguei na internet, não é criação minha, tá? Eu vou estar deixando disponível lá na minha página Traços Singulares Luciana Dal Ponte, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com bastante carinho para vocês. Lembrando que quem tiver interesse em aulas presenciais, eu estou dando aulas na aula presencial na loja Espaço Artística, aqui em Criciúma, Santa Catarina, tá? Fica bem ali próximo da rodoviária aqui de Criciúma. E quem tiver interesse em aulas online, pode estar me chamando no WhatsApp, que é o 48 999 530190. E também tem apostilas, apostila para panos de copa, apostila para toalhas de lavabo, que você consegue pintar jogos de toalhas de banho também, projetos para jogos de banheiro, projetos para jogos de toalhas de banho, projetos para panos de copa. Daí vocês me chamem no WhatsApp, que é o 48 999 530190, e daí eu mostro os trabalhos para vocês. Ou então vocês também podem ir direto na minha loja virtual,
que é no site da Elo7, que eu sempre deixo aqui abaixo na descrição do vídeo o link da loja. Certo, pessoal? Então é isso. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus.